Pois bem, agora nós vamos inserir uma janela também pré-fabricada. Para isso, eu vou, em primeiro lugar, por uma medida de precaução, vou apagar as guias que eu utilizei para a inserção da porta. Vou então reposicionar o meu ponto de vista, mais ou menos por aqui. Eu vou inserir a minha janela aproximadamente nessa posição. Mas antes, como fiz com a porta, vou criar algumas guias que me permitam fazer essa inserção com precisão. Vou criar uma primeira guia ao longo da quina dessas duas paredes aqui, na vertical, e uma na horizontal ao longo dessa aresta superior da laje intermediária. A guia vertical eu vou mover utilizando o comando move, sem copiar, na posição paralela ao plano de referência e ao longo dessa guia temporária de coloração verde. Vou digitar 4 metros ou 400 centímetros para posicionar essa guia nessa posição daqui. E vou fazer também um movimento agora na vertical com a guia horizontal, utilizando o perpendicular ao plano de referência, perpendicular to reference plane. Vou clicar mais ou menos por aqui e vou elevar essa guia em 1,30 m ou 130 centímetros. Tendo feito isso, vou utilizar novamente o comando place WD. Desta vez não vou utilizar mais portas. Vou mudar aqui neste menu de Doors para Windows e vou selecionar, digamos que a terceira janela, essa janela retangular horizontal. Vou mover o meu cursor, vou esperar que o snap da interseção possa ser detectado, da interseção das duas guias, e vou clicar para confirmar o posicionamento da minha janela. Mais uma vez, enquanto este comando estiver ativo, ele vai desenhar uma janela temporária que continua a seguir o meu cursor. Para que isso cesse, eu simplesmente seleciono um outro comando qualquer. Em seguida, vou fechar essa caixa de diálogo, ou essa janela, e vou verificar o que aconteceu na minha palheta de layers. Percebam que à medida em que eu inseri esses componentes de janela e porta pré-fabricadas, uma série de layers foram criados na minha palheta Layers automaticamente. Cada um desses layers são layers que foram criados nos arquivos originais que contêm esses dois componentes que eu inseri. Por uma medida de estabelecer um pouco de ordem na organização dos meus layers, eu havia então criado dois grupos de layers. E como eu sei que todos estes layers vieram ou surgiram em consequência da utilização desses dois componentes que são esquadrias,
Então eu vou arrastar todos eles para dentro do grupo esquadrias, um a um, a fim de manter uma certa ordem no meu ambiente de trabalho e também para que me seja possível controlar todos esses layers em conjunto, de tal forma que se eu quiser, por exemplo, esconder a minha janela ou a minha porta, deixando só a parede e a abertura, então eu posso fazer isso através do controle aqui na frente do grupo de layers e esquadrias. Posso, inclusive, minimizar aquele grupo de layers e se, por exemplo, eu fechar este olhinho, eu vou ver que vão ficar apenas as aberturas que foram criadas automaticamente com a inserção das minhas esquadrias pré-fabricadas, porta e janela. E se eu quiser visualizá-las novamente, eu simplesmente abro de novo aquele olhinho. Pois bem, agora eu vou inserir alguns itens de mobiliário. E como eu fiz antes, vou começar por apagar as guias que eu havia usado anteriormente, apenas por medida de precaução para tornar a utilização do meu arquivo mais leve. Vou usar a tecla Ctrl e o segundo botão do mouse para posicionar o meu ponto de vista mais ou menos assim. Como os objetos que eu agora vou inserir são, por definição, móveis, ou seja, não fazem parte da estrutura fixa da minha edificação, e como no mundo real eu posiciono os meus móveis livremente, sem fazer medições, apenas por aproximações visuais, eu vou desligar os snaps de objeto pressionando esse botãozinho, e todos os snaps selecionados automaticamente são desligados, e vou desligar também as guias de snap temporário. Vou então voltar ao grupo de comandos dos chamados componentes, e desta vez, ao invés de selecionar Place WD, Place Window Door, vou selecionar Place Component ou Place CP. Novamente, aquela mesma palheta é aberta, ainda na condição em que ela foi usada pela última vez, ou seja, ainda com a aba Window Door ativa. Mas aí eu vou fazer o seguinte, vou mudar a aba ativa para Component, e percebo que a biblioteca atualmente ativa é a biblioteca de árvores realistas. Não vou utilizar essa biblioteca agora. Vou selecionar uma outra aqui nesse menu que se expande para baixo. Vou selecionar Bedroom. Ao selecionar Bedroom, aparecem então os componentes nos quais eu estou interessado. E o primeiro componente que está selecionado por padrão é essa cama de casal. Mas antes de inserir uma cama como essa, eu vou inserir um criado mudo, que é esse último componente da terceira linha. E vou colocá-lo mais ou menos aqui. Os móveis vão ser inseridos também de acordo com um ponto de inserção definido pelo criador desse objeto no arquivo original. Vou clicar mais ou menos nessa posição, próximo
a uma posição em que o criado mudo fica no canto do quarto. Por fim, vou selecionar essa cama de solteiro, a quarta cama na primeira fileira. Percebo que como os meus planos de referência estão dinâmicos, ele sempre vai tentar posicionar os pés da cama sobre aquele plano que está sendo detectado. Vou colocar mais ou menos essa cama por aqui. Ela ainda não se encontra na posição ideal. O ponto de inserção dela coloca a cabeceira dela de costas para o ponto do qual nós estamos visualizando o modelo. E uma vez feito isso, vou mudar de comando para o comando Rotate. Vou fechar essa paletinha porque já não preciso mais dela no momento. Vou voltar a ela em poucos minutos, mas por enquanto vou escondê-la. Se eu rotacionar, vou ver que a cabeceira da cama está na posição oposta a que de fato, pela lógica, deveria estar. Para corrigir a posição da cama e também do criado mudo, vou antes de tudo ativar os snaps nos objetos e os snaps nas guias. E vou me certificar se eu estou apenas rotacionando ao usar o comando Rotate ou se vou copiar. Neste caso, quero apenas rotacionar. Seleciono o objeto, clicando no mesmo. Me aparece o centroide, que é essa bolinha azul. Posso usar tanto esse ponto de referência para rotacionar, como qualquer outro ponto final, ou qualquer ponto importante detectado pelo meu sistema de snaps no objeto. Vou ficar com o centroide. Quando eu clico no centroide, aparece o meu transferidor. Vou marcar nesse ponto o início da minha rotação e vou rotacionar 180 graus. Posso então utilizar o Move para melhorar a posição desta cama. Posso mudar o meu ponto de vista para fazer a verificação desse posicionamento. Posso aproximar ainda mais da parede. Posso mover mais uma vez, agora com a preocupação de posicionar ou reposicionar o meu criado mudo. Para isso, vou retornar ao comando Rotate, vou selecionar o criado mudo, aparece também o centroide, vou utilizá-lo para posicionar o meu transferidor e neste caso vou rotacionar apenas 90 graus no sentido horário. Tendo feito isso, agora sim vou voltar ao comando de inserção de componentes, Place Component. Vou selecionar aqui em Library a opção Living Room e vou selecionar esse abajur, o qual será posicionado em qualquer superfície que seja detectada como plano de referência temporário. No caso, o topo
deste criado muro. Tendo feito isso, saio do comando clicando em qualquer outro e vou fechar essa caixinha de diálogo que contém as bibliotecas de componentes. Agora vou verificar na minha paleta Layers novamente quais foram os layers trazidos juntos com esses componentes. Mais uma vez, eu tenho layers que não fui eu que criei. Esses layers são os layers nos quais os objetos foram criados nos arquivos de origem e eles vêm juntos na medida em que eu insiro esses componentes. Neste caso, vou arrastar esses layers e colocar no grupo de layers, instalações e mobiliário. Se eu quiser, posso minimizar esse grupo de layers. Posso então, se eu quiser também, esconder esses objetos, transformando-os primeiro em ghost e depois em invisíveis, ou visualizá-los mais uma vez.